Olha nós por aqui mais uma vez no Carralcast, o podcast da Influência Cristã. É uma alegria poder voltar aqui, Felipe, agora com essa novidade, né, no cenário aí, Exatamente. por volta da mesa. E é uma alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês que nos acompanham, através desse podcast que tem inspirado pessoas, contando histórias de pessoas, histórias edificantes, que com certeza aponta para Cristo e faz com que você também se posicione na área que você está. Uma alegria mais uma vez estar por aqui, Felipe. Muito contente, na verdade. A gente está num cenário novo, né? Verdade. Novidade aqui no Estúdio DG, é o estúdio que a gente grava, né, os nossos podcasts. Então, desde já, se você tem interesse em fazer com que o seu conteúdo, né, ganhe vida através do videocast, podcast, produção multimídia, procure o Estúdio DG, está aparecendo aqui na descrição, né, desse vídeo, que o Estúdio DG, com certeza, né, Alan, vai ajudar o teu conteúdo a vai alavancar teu conteúdo. Com certeza, o nosso grande parceiro aí, como o Felipe falou, o Estúdio DG, e também os nossos parceiros, né, Felipe? Exatamente. Os nossos parceiros que acreditam nesse trabalho aqui do Carralcast, que nos ajudam aí. Nós temos muitos parceiros, né, que nós estamos ajudando desde o começo desse projeto. Pode falar aí. Exatamente. Quem tem nos ajudado bastante é a Joyce Podóloga, né? A Joyce Bastos, do Espaço Ebenezer. Procura aqui, ó, tá o Instagram, tá? Tem o QR Code aqui na tela para você acessar tudo que a Joyce faz. Ela é podóloga, especialista em deixar o seu pé como se você estivesse pisando em nuvens, ó. Eu vou lá, Pé de bebê. Pé de bebê, exatamente. Com a gente também tá a Paloma Costa, fotografias, né? Você que deseja tirar fotografia do nascimento do seu filho, chá de bebê. Hoje tem muito, como é que fala? Acompanhamento? Não, para quando vai descobrir o... Chá revelação. Exatamente. A Paloma faz tudo isso. Escaneia aqui, ó, QR Code. Tá o Instagram dela, tem um trabalho dela que é espetacular. Com a gente também tá a Liza Beauty. A Liza, que é especialista em transformar o seu rosto em autoestima, na verdade. Ela faz todo tipo de procedimento, desde sobrancelha, lash design, inclusive ela dá curso na área. Então procura aqui, ó, o Instagram da Liza Beauty. A Liza é especialista também na área da beleza e com certeza vai deixar você com a autoestima lá em cima. E a Liza, como você bem falou, ela é mentora, né? Ela dá Exatamente. cursos para quem quer iniciar na área aí de estética e beleza, de autocuidado também. É uma especialista, uma pessoa que tem se dedicado, estudado muito dentro dessa área. Sim. Então você que quer iniciar também nessa área, você pode procurar ela também através aqui do QR Code que vai aparecer, ou já apareceu, ou vai aparecer aqui o Instagram dela também. Exatamente. E por último, mas não menos importante, está com a gente também a WeLave. A WeLave é a sua lavanderia pessoal. Fica ali na rua 11 de junho, uma unidade WeLave, no número 96, ali no Shopping Itararé, ali no Itararé, no Boa Vista. Vai lá que a dona Carmen vai atender vocês da melhor maneira possível, vai deixar sua roupa cheirosa, passada, limpinha, por um preço bem justo, e você não precisa ficar esperando lá a sua roupa ser lavada, a sua roupa secar. Você deixa lá com a dona Carmen, ela vai cuidar da sua casa, da sua família, e depois vai receber a roupa limpa, né? Esse negócio de ficar 2 horas esperando lá, não são 2 horas que podia ser feita muitas outras coisas, né? Então vai lá na WeLave, que eu tenho certeza que sua roupa vai ficar cheirosa, limpa, bonita, como se fosse quase nova. É isso aí. E o lema, né? Roupa suja, nesse caso, não se lava em casa. Exatamente. Lava na WeLave. Eu quero deixar um abraço também especial para o pessoal da MD, a Mel e o Davi, que nos ajudam a deixar o estúdio aqui, o Estúdio DG, com um cheirinho espetacular. Cheirinho não, né? Cheirinho é pouco, né? Uma identidade olfativa espetacular. Então procura o Davi e a Mel, que eles com certeza vão te ajudar a criar a identidade olfativa da sua loja. Exatamente. Ou do seu comércio, enfim, da sua residência, negócio. Qualquer tipo de... São especialistas, né? Exatamente. São especialistas em identidade olfativa. Um abração aí para a Mel, para o Davi. São amigos, parceiros e irmãos que estão junto também com a gente nessa aqui também. Então, sem mais delongas, né, Felipe? Roda a vinheta e daqui a pouco a gente volta para o nosso convidado.
Estamos de volta em mais um episódio do Carrocast, o podcast da influência cristã. Eu quero aproveitar, né, pedir para o pessoal curtir, compartilhar, comenta aqui nesse vídeo, porque assim você faz com que o nosso conteúdo se torne relevante para as plataformas, para o Instagram, para o YouTube, né, para as redes sociais que estamos presentes. Então, curta aqui, não custa nada você curtir, vai mostrar que você está, de fato, também uma forma de evangelizar, porque esse conteúdo, quando você curte, vai para mais pessoas, né? Então, o nosso intuito aqui é levar também a palavra de Deus para as pessoas de uma forma leve, de uma forma que a gente conecte, né, as pessoas. Então, se você curtir, vai nos ajudar e vai evangelizar também. Então, nós estamos no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Ativa o sininho, curta, comente, compartilha com seu amigo, no grupo da sua família, da sua igreja, da sua célula, né, do seu GC, do seu grupo de crescimento. Então, você nos ajuda muito fazendo isso, né, Alan? Sem dúvida nenhuma. Já passaram aqui com a gente, né, Felipe, aqui no Carral, muitos amigos e amigas contando histórias assim maravilhosas, testemunhos edificantes, né, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já fez e a perspectiva daquilo que Deus ainda irá fazer. Então, a proposta do Carrocast é exatamente essa, fazer com que Deus seja conhecido através das histórias que nós temos contado aqui de diversos amigos. Nós estamos felizes por isso, né? Muito. Eu já não lembro mais qual é o episódio, eu não costumo contar, mas eu tenho certeza que cada história tem abençoado as pessoas que têm assistido e tem inspirado você aí do outro lado da tela. Então, é isso. Então, como o Felipe já falou, se inscreva nas nossas redes sociais, compartilha esse vídeo, esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. E nessa noite, estou recebendo aqui um grande amigo aqui, que esteve aqui acompanhando já outro amigo, sim, né, no podcast que a gente gravou aqui. E hoje ele está aqui, que é o Anderson do Nascimento, um amigo ali do bairro, de infância, né? Nos crescemos ali praticamente na mesma região, no mesmo setor, no mesmo bairro. No pagode também? No pagode também. Agora é pagode. Agora é pagode. Mas exatamente, Felipe, nesse contexto aí a gente cresceu vivendo essa realidade no bairro de periferia, né? E hoje a gente vê ele aí servindo a Deus, coordenando um grande trabalho, um trabalho lindo, né, ali no Lar de Amparo. Mas eu queria, antes de tudo, dizer, seja muito bem-vindo ao Carrocast. Seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui, poder conversar um pouquinho com você, falar da sua história de vida, e também tudo aquilo que Deus tem feito em você e através de você. Então, seja bem-vindo, se apresente melhor, apesar de eu já ter falado o seu nome, mas eu queria que você fizesse uma apresentação melhor de você. Desde já quero agradecer o convite, né, do Carrocast, Felipe, o Alan. Meu nome é Anderson do Nascimento, tenho 45 anos, sou casado com a Darlene, tenho uma filha chamada Maria Fernanda, tem 13 anos, né, tenho uma graduação, sou bacharel em Direito, cursando agora Serviço Social, né, e estou aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa história. Que legal. Legal. Geralmente no começo, assim, a gente gosta de ouvir como é que você conheceu Jesus, se nasceu num lar cristão, né? Quando se deu ali a sua conversão, quando você falou, nossa, Jesus me pegou. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de eu me converter, na adolescência, né? Adolescência muito sofrida, né? Muito difícil, como disse o Alan, morando na periferia da cidade de São Vicente, especificamente ali no Dique das Cachetas, né? Morei minha vida inteira praticamente ali, por volta de 39 anos eu morei ali, então eu nasci na comunidade de Dique das Cachetas, conheço bem ali a realidade daquela comunidade, do Jockey Club no modo geral, né? E como todo menino de periferia, sofrendo as realidades que a periferia tem, né? Eu sou filho de mãe solo, praticamente. Meu pai morreu muito cedo. Quando meu pai morreu, eu tinha apenas 6 meses de vida, né? Então, fui praticamente criado pela minha mãe, uma mulher nordestina, sofrida, analfabeta, né? Mãe de 6 filhos. Então, sabe como é que é, né? Bem difícil ali a criação.
Então, na minha adolescência, foi uma adolescência muito conturbada, porque minha mãe teve um AVC, na verdade ela teve 2. E no segundo AVC eu tive que tomar a frente para cuidar da minha mãe, né? E comecei a cuidar da minha mãe por volta dos 12 anos de idade. Sim. Porque os meus irmãos já eram casados, nós éramos em 6, na verdade. Caçula? Sou caçula. E os meus irmãos já tinham casado. E a única pessoa que morava com a minha mãe na época era eu, então comecei a cuidar da minha mãe por volta dos 12, 13 anos de idade. Então foi bem difícil, praticamente eu não tive uma adolescência. A minha mãe era o pilar de casa e a partir do momento que minha mãe adoeceu, tudo adoeceu. Sim. Na minha família, com meus irmãos, a nossa relação no modo geral. E comecei a cuidar da minha mãe, então eu tive que ficar com minha mãe. Então eu tinha que dar banho, eu tinha que... Até então a gente não conhecia Jesus assim, eu conhecia de ouvir. E minha mãe aceitou Jesus também, né, numa igreja local ali próximo de casa, na Igreja Deus e Amor. Sim. Foi o primeiro contato com o evangelho. Bem. Isso aí. O primeiro contato com o evangelho que eu tive foi na Igreja Deus e Amor, que minha mãe aceitou através de um convite de uma vizinha que já congregava lá, e minha mãe aceitou Jesus nessa igreja. E quando criança eu comecei a ir lá, a ouvir de Jesus e tal. Só que minha mãe adoeceu, então afastou um pouco mais da igreja, e enfim. E aí comecei a cuidar da minha mãe aos 12 anos de idade, 12 para 13 anos. Nesse período, foi um período muito difícil, porque você está saindo da criança, da fase criança para a adolescência, então você já não tinha mais minha mãe, já não tinha alguém para segurar ali a rédea. Sim. Então eu fui conhecer o mundo, né? Foi e a gente, quando é adolescente, a gente acha que a gente pode tudo, então deslumbrou, e aí eu fui conhecer o mundo. E até então era minha mãe, segurava muito a rédea, minha mãe era uma pessoa muito dura. Sim. Então segurava a rédea. Então quando eu vi que já não tinha ninguém para me segurar, eu fui conhecer o mundo. Foi quando eu comecei a beber, a fumar, a ir para baile, pagode, etc e tal. Mas mesmo assim não deixei a responsabilidade de cuidar da minha mãe. Sim. Então eu deixava minha mãe em casa, já alimentada e etc, e ia para noite. E aí foi quando eu conheci o pagode, né? E uma coisa que chamava muita atenção, gostava muito de estar envolvido nessa questão. Então, sim, juntei com outros adolescentes da minha idade. Foi quando a gente começou a formar um grupo de pagode na época. A gente tocou em alguns lugares. É uma coisa que me ocupava o meu tempo. sim, né? Daquela situação sofrida que eu tinha em casa, aquilo me preenchia de alguma forma, né? Só que nem tudo é flores, sim, né? No final dos anos 90, lá pro lado de 98, 99, um rapaz começou a evangelizar as pessoas, o meu grupo de amigos. sim. Eu, por causa da experiência que tinha tido na infância, eu gostava de ouvir a mensagem, porque era uma coisa familiar para mim. Uhum. Não era estranho, né? Não era estranho. Então, os louvores do Inário, né? Então, soava familiar. já era algo familiar. Sim. Aquela pregação, os personagens bíblicos, não era algo distante, era o que mais ou menos eu conhecia. E ele começou a evangelizar a gente, né? Esse grupo de amigos. E já estava bem difícil essa época já, porque eu não tinha trabalho, era um adolescente já já entrando para a juventude, que não tinha trabalho, que dependia da mãe doente para sobreviver, ou eu cuidava da minha mãe ou eu trabalhava. Então eu era muito sofrido, porque tinha conflitos em casa com meus irmãos, né, que eu tinha que cuidar da minha mãe, mas saía para noite. Sim. Então minha mãe ficava sozinha, né? Então tinha esse conflito em casa. Minha mãe começou a se tornar um problema, né? Ou a situação se tornou um problema. Isso me maltratava muito, me machucava muito. Sim. E então isso trouxe um distanciamento dos meus irmãos, me afastei demais dos meus irmãos, não tinha vontade de ficar com ele, e esse rapaz começou a evangelizar a gente. Eu arrumei um trabalho, de 18 para 19 anos, eu arrumei um trabalho, porque precisava me sustentar, não dá para viver mais do benefício de pensão que minha mãe tinha.
e comecei a trabalhar, e aí quando eu tive essa autonomia de ter o meu dinheiro, aí a coisa parece que piorou, porque agora eu tenho poder aquisitivo, agora eu me domino, né? Só que nem tudo era flores, e enfim, até então comecei a me manter. Quando eu completei 19 anos, eu perdi o emprego. E aí a gente morava num barraco de madeira. Foi quando meus irmãos decidiram trocar ou fazer a reforma da casa da minha mãe, né, aquele barraco de madeira na palafita para agora uma casa de alvenaria. Sim. E aí eu tive que morar com um dos meus irmãos, né, com a minha irmã mais velha. Acho que foi o pior período da minha vida, porque a gente ficava como nômade. Cada tempo a gente ficava numa casa. E assim, eram meus irmãos, mas eram a vida deles, os filhos deles, a casa deles, as coisas deles. Ele já tinha uma família. Já tinha algo ali, né? Eu tinha meus cunhados, as minhas irmãs tinham meus cunhados, meu irmão tinha a esposa dele. Então foi o pior tempo da minha vida, foi esse tempo. E esse rapaz continuava evangelizando a gente. E a mensagem foi entrando. E então, ele ia, pelo menos uma vez na semana, ele ia na casa de uma amiga nossa, que ela começou a dar liberdade para ele ir na casa dela, e calhava de toda vez eu estar lá. Que a casa dessa amiga era um reduto, onde a gente se encontrava, era o ponte. Sempre existia uma casa ponte, né? Sim, era a casa pra gente jogar baralho, a gente beber, fumar, dar risada, falar besteira, e a casa dela era esse ponte. E ele começou a fazer cultos na casa dessa moça. Intencional já. Intencional. Ele pediu para ela para fazer cultos, então aonde a gente se reunia, ele começou a fazer culto lá. E ele ministrava, e aquela palavra foi fazendo efeito de alguma forma. E quando eu pedi um emprego, então aí não tinha para onde ir. Foi quando a minha irmã falou: olha, você não tem emprego, não dá para você ficar aqui em casa, eu não tenho como te sustentar, eu tenho 2 filhos, você precisa resolver a sua vida. Sim. E foi quando eu decidi sair da casa da minha irmã, deixei minha mãe lá com ela, né? Mas com aquele sentimento de responsabilidade, que eu tinha o dever de cuidar da minha mãe. Sim. Né? E aí eu fui morar com essa amiga. Pedi para morar com ela. Falei: olha, você me aceita aqui na sua casa? Ela falou: eu aceito. Ela era portadora do HIV, ela já tinha uma filha, e ela falou: não, você pode ficar aqui por um tempo, você vai receber o seguro-desemprego, não vou poder te sustentar, mas você fica aqui, você vai receber o teu seguro-desemprego, você fica aqui. E eu comecei a procurar trabalho. Só que aí as portas se fecharam. Não tinha mais para onde eu ir. Fiquei encurralado. Fiquei 3 meses morando com ela, na casa dela. Foi quando o seguro-desemprego acabou e ela disse assim: olha, Anderson, não dá para mim ficar com você. Você precisa voltar, ou você volta para casa dos seus irmãos. Pelo que eu estou percebendo, toda essa história para chegar. Preciso falar que assim, se entrega. Porque o negócio tá E aí eu saí da casa dela e falei: poxa, para onde eu vou agora? E saí pela rua, pela comunidade, e eu, sem saber para onde ir, foi quando eu encontrei esse rapaz. Esse rapaz tem nome? Tem nome. O nome dele é Marcos. Né? O Marcos tinha vários problemas, e aí ele me encontrou na rua e falou: o que aconteceu? Eu falei: é o seguinte, eu não tenho para onde ir. Ele falou: não, então você vai lá para minha casa. E aí amanhã eu vou conversar com o meu pastor. Sim. E ele vai te levar lá para o abrigo, que a nossa igreja tem um abrigo, né? Não foi inaugurado ainda esse abrigo, e você pode ficar lá, porque lá tem uns quartinhos, você pode ficar lá, pode até ficar como vigilante lá do local. E eu fui para a casa dele. Ele arrumou lá para mim, eu jantei lá na casa dele, etc e tal. E a esposa dele já nos conhecia, porque ela ia junto com ele na evangelização, né? No culto lá na casa da amiga. E ela me aceitou, etc. Fez lá um local para mim dormir naquela noite. Enfim, passei a noite lá. Quando foi no outro dia, eu já me aprontei, porque ele tinha me dito que eu ia para o abrigo, né? E aí ele me sentou na mesa da casa dele e falou assim: olha, Anderson, é o seguinte, conversando aqui com a minha esposa, com a Eliana, nós decidimos que você, ao invés de você ir lá para o abrigo, você vai ficar aqui com a gente. E foi quando eu comecei a ouvir sobre o evangelho. Aí começou a ter mais contato. Aí começou a ter um contato. Aí ele me levou para um retiro espiritual. Ele falou: eu vou te levar para um lugar, você quer ir? Eu falei: mas eu não tenho dinheiro, né? Tem que pagar, eu não tenho dinheiro para ir. Ele falou: mas eu vou te levar assim mesmo. Aí eu conversei com um amigo próximo, um amigo mesmo, que teve aqui no podcast, o Dr. Rodrigo,
né? Ele já era meu amigo nessa época. Falei, tô indo pra um retiro. Ele falou, pô, cara, eu tô indo pra um pagode, porque eu fui contratado pra cantar, pra abrir o show do Arte Popular na época. E ele falou, e tu não vai estar aqui? Eu falei, não, eu vou pro retiro. Eu fui convidado, já pagaram a minha passagem, eu vou. Chegando nesse retiro, eu tive um encontro com Deus. Algo poderoso aconteceu lá, a mensagem bateu forte no meu coração. Um domingo de manhã, tinha um casal louvando, e na hora que esse casal estava cantando, eles disseram assim, olha, abraça aí a pessoa que está do seu lado, dê um abraço dessa pessoa que está do seu lado. E tinha uma pessoa do meu lado, uma senhora não, uma jovem senhora, tinha acabado de ganhar neném, tinha feito 4 dias de cesárea, ela estava nesse retiro, e foi o abraço que eu precisava. Ela me deu um abraço que, enfim, foi o abraço que eu precisava, foi o abraço que Cristo me deu naquele dia. Sim. E daquele abraço, alguma coisa mudou dentro de mim. Era o abraço que você precisava. É o abraço que eu precisava. É inexplicável. Desde a sua ali, início de pré-adolescência, aos 12 anos, quando você assumiu a responsabilidade de cuidar da sua mãe, né, de zelar pela vida dela, pela saúde dela, você se viu assumindo uma responsabilidade que talvez não fosse sua. Era praticamente uma criança. Sim. Né? E aí toda essa trajetória que você estava contando aí das dificuldades, por conta da ausência do pai, que foi embora muito cedo, né? Isso obviamente traz muita dificuldade para uma família, quando não tem a presença da figura masculina. Sem dúvida. E aí teve a questão dos irmãos mais velhos que já tinham as suas famílias, e você era praticamente um visitante na casa deles, estranho, meio que estranho, né? Sim. Então tudo isso vai gerando dentro da gente uma necessidade muito grande de ser amado. Sim. De se sentir amado, né? Porque o sentimento que eu tinha era um sentimento de rejeição. Né? Pô, eu já tinha sido criado sem pai. A pessoa que eu tinha como referência, que era minha mãe, agora já não tinha mais possibilidade de me dar, né, de me conduzir. Sim. Né? Agora ela precisava ser cuidada. Né? E o sentimento que eu tinha era um sentimento de rejeição, ou de abandono, né? De orfandade, na verdade. Me senti órfão. Né? Acho que a palavra certa acho que é essa, me senti órfão. E quando esse casal me adotou, porque eles me adotaram praticamente, eu fui morar na casa deles, ele nunca me cobrou R$1 por um prato de comida, pelo café da manhã. Sim. Né? Ele falou, você vai ficar aqui na minha casa o tempo que você precisar. E eu fiquei lá. E lá eu tive de fato lá eu fui conhecendo através da palavra, né, com um pouco recurso que eles tinham, né, intelectual, enfim, sim. Né, na humildade deles, sim, dentro da humildade, da simplicidade que eles tinham para me oferecer. E eles abriram a porta da casa deles. Eles não tinham a obrigação, a gente não tinha nenhum vínculo sanguíneo, nada. E eles me receberam como filho, na verdade. Isso. Sim. Né? E eu fiquei na casa dele por quase 2 anos. Olha. Né? E lá eu comecei a aprender o que era servir ao Senhor. Então, com eles eu aprendi a questão da oração, eu aprendi a questão do devocional, eu aprendi a questão da leitura da palavra, da importância da leitura da palavra. Né? E fui tendo experiências com Deus de coisas assim poderosas, assim, de ver pessoas sendo libertas, curadas, transformadas. Isso aconteceu, Anderson, mais ou menos você estava com a idade aí já, uns 22? 21 anos já, né? Sim. Eu aceitei Jesus em dia 3 de março de 2000. 5 de maio de 2000 me batizei. Foi rápido. Muito rápido. Porque eu sentia essa necessidade que tinha que ser rápido. Sim. Né? E eu tinha que me desvencilhar muito rápido das coisas que eu vivia. E a primeira coisa que eu me desvencilhei foi do pagode. Porque era algo muito forte, era algo que me dominava muito. Sim. Né? A música sempre foi uma coisa muito... Era meu refúgio. Uhum. Só que as amizades que eu tinha no pagode, na minha cabeça, iam me impedir de ter um relacionamento profundo com Deus. Então, a primeira coisa que eu fiz foi 2 coisas. Eles não me aceitavam mais, porque agora eu tinha um discurso de pessoa que queria ter algo com Deus, e eu também quis me afastar deles, porque eu também sentia essa necessidade. Eu pensava, se eu permanecer com eles... Eu não vou permanecer com Cristo.
E eles também falaram, não, pô, a conversa do Anderson agora é só de Jesus. Então a primeira pessoa que eu procurei para dizer que agora eu era crente, eu falei, agora eu sou crente, viu? Agora eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, foi o Rodrigo. Cheguei na casa dele, eu cheguei do retiro e fui pra casa dele. Falei, e aí, lá como foi? Falei, foi maravilhoso, agora eu sou crente. Ele riu. Porque as pessoas, porque eu era uma pessoa muito bagunceira, cara. Era mesmo. Eu gostava de muita bagunça, né? Porque a pessoa falou, não, mas logo você que gosta, né? Era muito improvável, né? Era o cara, último da lista. Você não. Qualquer pessoa poderia ter aceitado Jesus ou se dizer crente, mas você não. Porque de 5 palavras que eu dizia, 4 eram palavrões. Eu não conseguia completar uma frase antes de falar palavrão. Era a minha escada, né? O meu apoio era o palavrão. Então, assim, as pessoas não acreditavam, as pessoas riam. Falando, não, você é muito bagunceiro pra ser crente, cara. Não combina contigo, as pessoas diziam pra mim. E quanto mais elas diziam isso pra mim, mais certeza eu tinha de que era aquilo que eu queria pra mim. Né? E fui tendo experiências com Deus. Com 1 ano que eu tinha aceitado Jesus, mês já tinha me batizado, eu comecei a ser levado para a obra missionária. Comecei a visitar cidades com esse casal, com um grupo de pessoas. Eu comecei a visitar várias cidades. Então, visitei Mongaguá, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe. De Guarujá a Peruíbe, a gente frequentou vários bairros, de lugares muito carentes, pessoas muito carentes que precisavam ouvir a mensagem de Deus. Sim. E aí eu comecei a ministrar, comecei a contar o meu testemunho, ou parte dele, né? E comecei a ver as pessoas aceitarem Jesus. Sim. E desempregado, sem trabalho nenhum. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Engraçado obviamente, é força de expressão, Sim. Aqui para conversa. É que a gente vê Deus se movendo e agindo na vida de pessoas de modo diferente. Sim. Aparentemente é óbvio dizer isso, porque a gente sabe que são várias histórias que Deus conduz de diversas maneiras, mas tem casos que Deus faz logo ele chama, e o impacto é tão poderoso, tão profundo, que é uma mudança radical, assim, quase que simultâneo. Sim. Não a questão da conversão, porque a conversão a gente sabe hoje que é um processo, e esse processo ele é duradouro e permanente. Sim. Mas alguns rompimentos, eu digo. Né? Então, quando você disse que quando você voltou e teve ali aquele encontro com Deus, aquele abraço foi o abraço que você esperava receber, e você recebeu esse abraço, e algo dentro de você mudou, você rompeu rapidamente com algumas coisas que poderiam, né, não deixar que você permanecesse agora nessa nova vida, nessa nova decisão. No caso, você trouxe a questão da música, do pagode, que era algo que te atraía muito, você era na raiz, sua vida. Outros não, né? Outros, eles vão ali, Deus vai trabalhando e as pessoas vão sendo de uma forma mais, como que eu posso dizer? Não devagar, sutil, né? Vai sendo aos poucos, mas alguns não. Deus pega e fala, radical. Rompe, radical. No meu caso, tinha que ser radical. Não dava para ser sutil. Porque na minha vida sempre foi assim, 8 a 80. Ou é ou não é, eu quero ou não quero. E tinha que ser. Não dava para ser de forma sutil. Então, eu acredito que os desígnios de Deus para a nossa vida e para a minha vida naquele momento tinha que ter esse tipo de rompimento. Sim. Tinha que ser radical. Então, que eu mudei completamente. Eu tive que mudar completamente o meu estilo de vida. Eu acreditava que crente tinha que usar calça e camisa social. Até aqui. E aí foi nesse estilo, mais ou menos, né? Disso. Foi nessa pegada. Eu tinha que... Falei, não, se é isso aqui mesmo, então eu quero levar a pé da letra. Então a gente, né? Eu falei, então, você é crente? Eu sou crente mesmo de usar calça, chinelo, havaiana, sabe? Daquela época, assim. E tinha que ser dessa forma, né? E eu fui entendendo isso com o passar do tempo. Eu fui entendendo a urgência de Deus na minha vida, que tinha que ser urgente. Porque senão eu acredito que eu não estaria aqui para contar a história. Então, a forma que Deus agiu, né, dessa forma radical, tinha que ser dessa forma, porque senão não sairia. E aí tem 2 pontos que eu consigo até enxergar. A importância
da semente plantada lá na sua infância, né? De conhecer o velho, porque, como você mesmo falou, a sua vida tomou rumos assim que você podia muito bem ir para um outro caminho, Sim. Né? Totalmente errado. E muitas pessoas escolhem esses caminhos errados. Sim, né? sim. Mas teve uma sementinha plantada. A sementinha faz toda a diferença. Tava geminando. E como a gente fala sobre isso hoje, né, Felipe? Da importância da semente plantada no coração das crianças. Exato. Essa semente, ela estava lá. Aí chegou o momento de alguém regar a semente que um dia já tinha sido, de alguma maneira, lançada no coração da criança, né? Sim. E aí ela floresceu. Então a gente fala muito sobre a importância da pregação, do ensinamento no discipulado infantil, porque de repente a gente fica naquela, a gente não vai ver o resultado, talvez a gente não veja mesmo. Sim. Mas Sim. não importa. Sim. Né? A palavra diz que um plantou, o outro regou e Deus dá o crescimento. Principalmente nos dias de hoje, né? Com a questão ideológica sendo colocada nas escolas, né? De alguma forma. E antigamente era de forma sutil, agora é de forma descarada. Sim. Né? Eu acho que a igreja precisa tomar também esses espaços de alguma forma. Com certeza. Né? Porque é importante. Se não tivesse esse semente, eu não sei se... Porque o que criou temor no meu coração. Sim. Né? Aqueles ensinamentos, de alguma forma, criaram, e aí depois a gente vai entender, né? Naquele momento eu não entendia dessa forma, mas depois, servindo ao Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus vai trazendo esse esclarecimento para você. Tinha que ter aquela semente plantada, alguém precisava regar para alguém vir colher. Né? E quem deu crescimento foi Cristo, de fato, como diz a Escritura. Mas, como vocês me disseram, a importância de ter alguém porque ficou no meu consciente, não saiu aquelas mensagens, aquelas palavras, né, aqueles personagens da Bíblia ficaram ali, e toda vez que alguém dizia, ou que eu ouvia uma ministração, na minha cabeça dizendo, isso aí é familiar, isso aí me soa, eu conheço, não a profundidade, né, da palavra, mas aquele personagem, aquela história já tinha passado ali na minha vida de alguma forma, né? Um outro ponto também que acho que o Felipe até iniciou aí é a questão de a gente ver a graça de Deus se manifestando de modo tão extraordinário, né? Dado o contexto, né, da onde a gente cresceu, da onde a gente viveu, principalmente naquela época que existia ali uma guerra muito constante entre eram vários núcleos de criminalidade, e havia ali uma guerra muito constante, e praticamente toda semana a gente via alguém morto numa esquina, numa comunidade. Então a gente vê essa graça de Deus se manifestando porque você, como eu, como o Rodrigo, que vivemos bem perto dessa realidade ali, poderíamos sim, de fato, termos enveredados por essa direção, e oportunidades não faltaram. Né? Portas não deixaram de se abrir para essa direção. Eu até quis entrar, porque alguns amigos muito próximos, o grupo que a gente convivia, alguns deles se enveredaram por esse caminho, né? E a gente viu eles serem mortos, né? Não só recebeu a notícia, como vimos assim, chegar lá e a pessoa como é que estava com a gente ontem, hoje está sem vida, ou tiraram a vida dele, né? E eu até quis entrar por esse caminho, eles saíam para usar droga, eu até tentei, mas não era para ser, né? A gente até quis, mas não era. Então, sim, eu sempre acreditei que Deus tinha algo para minha vida, não sabia por onde ia começar. E aí foi quando eu aceitei Jesus, né? Só que aí eu falei, agora eu preciso ao mesmo tempo eu quis me afastar dos amigos, mas eu falei, mas eu preciso ir atrás deles, ou de alguns, ou de alguém, né? E aí foi quando eu fui atrás do Rodrigo. Eu falei, preciso falar para ele que agora eu sou crente e que ele precisa receber o que eu recebi. Ele precisa ouvir o que eu ouvi. E aí eu comecei ele falou, não dá, não quero. Ele resistiu bastante, cara. Resistiu muito, mas eu também não desanimei. Falei, cara, e aí eu comecei a ouvir, cara, se ele é teu amigo, você precisa compartilhar com ele o que você recebeu. E aí eu comecei a falar para ele, cara, eu aceitei Jesus, eu comprei uma Bíblia, dei para ele de presente, né? Eu comecei a falar para ele, cara, eu tive uma experiência assim, eu tive uma experiência assada, né? Eu aceitei Jesus numa igreja pentecostal,
E mesmo sem ter entendimento nenhum, eles disseram, olha, a gente vai subir ao monte, você quer ir? Eu falava, quero, vamos pro monte. Vamos pro monte. Né? E aí eu falei, desci do monte e falava, cara, eu tive uma experiência, pô, subir o monte. O que é um monte? Ele não sabia, eu fui explicar da minha forma, também não sabia quase nada. Cara, e fui lá, eu tive uma experiência espiritual muito grande, e ele começou a ter curiosidade, ele começou a ponto de eu levar ele pro monte. Sem ele saber nada. Primeiro foi pro monte antes de ir pra igreja. Sim, por incrível que pareça. Ele foi pro monte e a gente ia pra igreja. Camarada de fé, hein? De fé. Para saber o que era aquilo, né? E aí a gente começou a levar ele pra igreja. Aí o que acontecia? Ele ia pra igreja, ficava 40 minutos e ia embora. Toda vez. Fiquei mais ou menos quase um ano nessa pegada de levar ele para a igreja, quando era sempre o culto. Coração duro. Ele ficava 40 minutos no culto e ia embora. Até um dia que o rapaz que era responsável por aquela congregação fica na porta. Foi para a porta para não deixar ele embora. Para não deixar ele embora. Quando ele levantou para ir embora, ele disse, não, tu não vai embora não, você vai ficar aqui. Aí ele falou, não, mas eu tenho um compromisso. Eu falei, não, vamos orar por você. Aí quando ele foi, ele levou ele lá na frente, a gente levantou a igreja em oração, aquela congregação pequena em oração. La Scala Júnior? Na La Scala Júnior. Não, antes era na Edgar Cavalheiro. Era uma casa, era um núcleo ali. Sim. Não era nem uma congregação, era um núcleo, era uma casinha super humilde. E foi quando ele recebeu aquela oração e alguma coisa naquele dia aconteceu com ele. E aí foram dias para ele também se converter. Sim. Foi quando ele aceitou Jesus como Salvador. Acho que foi a minha primeira alma que eu ganhei. Eu digo para ele, cara, você foi a minha primeira alma. A primeira vida que eu ganhei para Jesus foi ele. E aí dias depois ou meses depois ele aceitou Jesus. Tá até hoje, servindo ao Senhor, casou, etc. E o que eu consigo ver também no caso do radicalismo, se é assim que a gente pode colocar, que você optou, né? A multiforme graça de Deus, né? Porque Deus tratou comigo de um jeito, sim, tratou com você de outro, como ela falou, com alguns de forma sutil, mas ainda assim Deus usa os loucos para confundir os sábios. Sem dúvida. E aí o teu testemunho de vida alcançou teu amigo e alcançou outras pessoas, que eu tenho certeza que sim, né? E, isso que você está trazendo é tão incrível, porque é o seguinte, Deus ele conhece o futuro, e Deus sabe trabalhar com cada indivíduo. E aí, de repente, o modo de ganhar o próximo, que seria o teu amigo Rodrigo, passava pelo ponto exato de uma ruptura radical. Sim. Desse movimento radical, para chamar a atenção mesmo. Não, foi muito radical, como assim? Isso despertar no outro o interesse por saber quem é Deus. Sim. Então, as maneiras né, detalhistas, né, do grande Deus de trabalhar. Eu acho que chamou mais atenção foi a mudança, a transformação no comportamento. Uhum. Né? Eu digo nem mudança, né? Eu acho que a transformação, porque a palavra transformação é trazer algo ao estado original. Sim. Né? Eu acho que ele viu uma transformação, né, no comportamento, na maneira de falar, na maneira de... A primeira coisa que chama a atenção é exatamente... Ele começou a perceber que que algo foi transformado de fato, não houve só uma mudança, né? Houve uma transformação, não só no caráter, não só no comportamento, mas também no caráter, uhum. né? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que roubava hoje não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Ele começou a ver, acredito, uma transformação nessa maneira de vida, né? Desse modo de viver. Sim. E eu acho que o que chamou mais a atenção dele foi essa, porque um cara que só falava palavrão, um cara que só estava preocupado em viver de forma... Eu vivia por viver, cara. Eu não tinha mais... Não tinha um propósito. Não tinha um propósito. Uhum. Né? Eu não tinha... Cara, eu não tinha nada. Eu não tinha perspectiva de nada na vida. Né? Eu não tinha vontade de estudar, eu não tinha vontade de me formar em nada. Cara, com 20 anos eu só tinha a 5ª série. Sim. Né? Não tinha perspectiva de nada. E aceitando Jesus, ouvindo a palavra, deixando a palavra, né, ser aplicada no coração, para a gente deixar de pecar, como disse o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? E deixar essa palavra ser luz para o meu caminho
foi abrindo meu entendimento para aquilo que eu queria de fato, que era servir ao Senhor, mas não adiantava só servir ao Senhor se eu não tivesse utilidade para nada. Sim. Então, peraí, onde que eu preciso servir ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor servindo pessoas. E de que forma eu vou servir as pessoas? Né? Então, eu preciso me preparar, eu preciso me graduar, eu preciso... Né? E aí foi despertando esse desejo, né? no nosso coração de procurar. Mas até então, eu só queria viver para o Senhor, viver para fazer a vontade de Deus, né? E aí eu fui fazendo, como eu disse para vocês, aí eu fui me deixando levar. Sim. E a porta não se abria, eu mandava os currículos, fazia até algumas entrevistas, mas a impressão que eu tinha é que Deus tinha preparado aquele tempo... São fases... para cuidar. Eu comecei a viver de fato da provisão de Deus, né? Eu não queria viver na aba de ninguém, mas eu também sentia que Deus não queria abrir a porta porque eu precisava ter aquele tipo de experiência com Deus. E fiquei 3 anos, de 2000 a 2003, vivendo para servir ao Senhor. Então, esse tempo que eu tinha, eu estava nas orações, eu estava nos movimentos evangelísticos, eu comecei a fazer rádio comunitária. Cara, eu fiz rádio comunitária por 2 anos, né? E como aqui no podcast, naquela época era rádio comunitária. Eu aparecia os patrocinadores para manter a rádio, porque a igreja não tinha condições de manter, né? E eu corri atrás dos mantenedores e as pessoas falaram, não, pode deixar que eu vou te ajudar. E foi quando as pessoas mantinham essa programação no ar. Eu tinha 2 horas nessa rádio comunitária, 2 horas por dia, das 2 às 4, a princípio, depois foi do meio-dia às 2. E por 2 anos eu fiz rádio comunitária. E daí eu conheci muita gente, muitas outras igrejas. Eu nunca fui estar visitando outros ministérios, mas conheci muita gente de outros ministérios por intermédio da rádio comunitária, né? E por 3 anos eu fiquei assim, servindo ao Senhor e Deus suprindo a minha necessidade, me calçando, me vestindo, me alimentando. Até um dia que eu falei, Senhor, acho que tá bom. Agora eu acho que, Senhor, esse tempo tá bom. Acho que esse tempo tá bom, né? E eu falei, Senhor, abre uma porta para mim, né? Não importa qual seja, eu preciso trabalhar. Foi quando alguém falou assim, tem uma empresa que está pegando, uma empresa terceirizada que cuida de condomínio, vai em tal lugar que eles vão te contratar. E eu fui, eu não tinha dinheiro para nada, cara. Eu não tinha dinheiro para pegar você tem uma noção, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu não tinha. Eu falei, cara, mesmo que eu vá andando até essa empresa, eu vou estar lá amanhã no horário marcado. E fui. Me emprestaram uma bicicleta e eu cheguei aqui no Canal 1, aqui em Santos, para entrevista, no horário marcado. Foi quando a mulher falou, não, você começa agora. Pega aqui o uniforme, você vai pro prédio. Comecei a trabalhar como faxineiro nesse prédio. Fiquei 5 anos, e aí eu tenho certeza que foi a porta que Deus abriu. Né? Fiquei 5 anos trabalhando nesse prédio, até o dia que eu falei pro Senhor, Senhor, eu vou ficar nesse prédio até o dia que a alegria no meu coração sair de trabalhar aqui. E aí, certo dia, vindo pro Canal 1 de bicicleta, saiu. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais vontade de trabalhar aqui. A alegria acabou. Não tenho mais alegria. Outro nível, né? Eu quero voltar a estudar. Me permite voltar a estudar, Senhor. Foi quando o Senhor me permitiu. Aí voltei aos estudos. Isso já incentivado pelo Rodrigo na época, falando, você tem que voltar a estudar, não dá para ficar. Né? Você não tem escolaridade, cara. Você tem que voltar a estudar, não dá para ficar. Agora assim. O amigo que tinha sido conquistado para Cristo se tornou um incentivador para um novo momento da tua história. E não foi isso. O Rodrigo foi uma pessoa, cara, que fez por mim também o que meus irmãos não fizeram na época. O Rodrigo, numa época da minha vida, me sustentou de sapato a comida. Aonde ele ia, ele me levava. Ele me calçou, ele me vestiu, ele saciou muitas vezes a minha fome, né? Porque até então eu não tinha emprego, dependia, né? E ele foi uma das pessoas que me de fato estendeu a mão. E ele não tinha também obrigação, eu só era amigo, né? E é por isso que a Bíblia fala que tem amigos que é mais chegados que irmão. Eu ia falar isso agora. Tem amigos que é mais chegados que irmão. E ele, com certeza, e eu falo isso sempre para ele... Fez a palavra... De fato, viveu a palavra, né? E foi quando ele falou, cara, não dá pra você viver dessa forma, você tem que voltar a estudar. Foi quando eu falei assim, eu preciso voltar a estudar. E comecei
voltei a estudar, incentivado por ele. Nesse período de volta ao estudo, que eu saio desse prédio e volto a estudar, nasce aí nasce o convite, na verdade, para participar da entidade onde hoje eu Está coordenando. estou coordenando. Muito interessante, mas eu tenho certeza que tem um caminho ainda, Sim. né, a trilhar, mas você vai contar isso na segunda parte, né? A segunda parte. Essa primeira parte foi só para ouvir essa história que Deus fez na vida dele. Exatamente. Uma história ali linda de se ouvir, Sim, né, edificante, riquíssima, e eu me alegro porque a gente vê exatamente Deus agindo, né, Sim. ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, do seu jeito, na vida das pessoas. Eu já vi outras histórias de transformação, de testemunho, histórias de vida, e eu sempre falo, a gente participa de alguns retiros ao longo do ano, né, Felipe? Sim. E eu sempre tomo impacto, porque quando a gente chega num retiro, Sim. e lá no lugar se junta diversas igrejas, e eu sempre tomo impacto quando eu vejo algumas pessoas chegando naquele lugar. Eu falo assim, meu Deus, não acredito, esse cara, esse gente E aí é impressionante, né? E apesar desse impacto, a gente sabe que Deus pode fazer. Sim, sim. Né? Pode pegar aquele que é o improvável, com uma história improvável, num cenário totalmente adverso, num contexto, né, de caos, e fazer o que ele faz, né, Felipe? Exatamente. É incrível como Deus trabalha. E das vezes a gente não entende, mas se entrega, né? Eu por experiência própria, algumas coisas eu não entendia muito bem no início da minha caminhada, mas eu falei, Senhor, seja feita aqui, né? Legal. E aí, Anderson, então, para a segunda parte, você já vai começar contando pra gente esse ponto de virada, acredito eu, que levou você a fazer direito, né? Sim. A trabalhar com a instituição e tudo mais. E eu vou pedir então para nossa audiência, né, Alan, comentar aqui, ó, você quer que o Anderson conte o restante da história, né? Comenta aqui se você quer que o Anderson continue contando essa história maravilhosa, Exato. linda que Deus fez e está fazendo na vida dele. E se a galera comentar, a gente solta aí depois a parte 2 com essa ponto da virada aí na história do Anderson. Uma nova virada, um novo nível, na verdade, né? Porque uma virada já aconteceu, mas agora um novo nível de vida aí. Então, depende de vocês aí comentar. Mas aí, antes para o pessoal comentar aí. Pode comentar aí, pessoal. Antes de mais nada, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo, sigam as nossas redes sociais, Carrocast, Instagram e TikTok, e nas plataformas de áudio também. E vamos para a parte 2, né, Alan? É isso aí, Carrocast, o podcast da influência cristã.